Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui me aventurando nessa coisa de gravar vídeos, mas acho que vai dar certo. Bom, a gente vai continuar um assunto que a gente já tinha começado e você já viu ele alguns anos atrás, e se você não souber, não lembrar, é hora de aprender, mas para muitos vai ser só relembrar mesmo, tá? Então presta atenção aí no nosso quadro virtual. Tô com saudade de todo mundo, viu? Bom, agora eu vou aparecer aí no cantinho, então não se concentrem em mim, concentrem-se no que eu vou estar escrevendo. Se você quiser, pode pegar seu caderno para copiar, tá bom? A gente vai relembrar então um pouquinho para poder continuar dos verbos. A gente falou sobre verbos de ação, né? E falamos que os verbos de ação são aqueles que definem a prática do sujeito, ou então as ações da natureza. E também falamos sobre os verbos de ligação. Eu falei para vocês, na época que a gente tratou dos verbos de ligação, que uma maneira de você conseguir identificar seria utilizar ali aquela palavra, né? Ficoa, como ajuda. Essa palavra não existe, logicamente, ela é a junção das iniciais dos principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. E eles só vão ter essa função de verbo de ligação quando eles estiverem com sentido de estado, né? De estado de espírito, de estado de ânimo. Se eu disser, por exemplo, Jorge está feliz, eu tenho aqui uma oração. Nossa, eu queria só dar um pontinho. Eu tenho aqui uma oração cujo verbo é estar, e eu tenho certeza de que ele é de ligação, por quê? Primeiro, porque ele cumpre o papel de ligar uma característica que a gente chama de predicativo do sujeito, uma característica ao seu sujeito. Então, esse é um dos papéis. Outra coisa, ele aponta, né, ele ajuda, então, a falar sobre o estado de ânimo, de espírito do sujeito, que é Jorge. Então, aqui eu com certeza tenho um predicado nominal. Lembra que eu disse para vocês que para existir predicado nominal, o verbo tem que ser de ligação, seguido de predicativo do sujeito. Beleza. Agora, os verbos de ação, que são o objeto do estudo mais do que nós vamos entrar, eles se dividem, eles tratam então das ações do sujeito, pode ser da natureza ou do ser humano, ou dos animais, enfim, e a gente vai ver que eles se dividem. Vou mudar aqui a tela para a gente poder continuar. Os verbos de ação, vou colocar aqui então VA, verbos de ação, eles podem ser intransitivos e eles podem ser transitivos. Tô escrevendo na tela sem apoio, fica lindo, né? Não tem problema. Vou falando, você vai identificando. Então, eles podem ser intransitivos e transitivos. Essas duas divisões primeiras, né? Então, os intransitivos, eles são aqueles que não precisam de complemento para que você possa entender o que esse verbo quer transmitir. Como assim, professora? A gente diz o seguinte, que esses verbos eles não precisam de ter palavras que acompanhem para que você entenda totalmente o sentido que ele carrega. Se eu digo, Jorge dormiu, eu tenho aqui, Jorge dormiu, eu tenho uma frase bem simples, né? Eu tenho o verbo dormir, eu sei que é a ação que o Jorge fez, beleza, verbo de ação. Agora, eu tenho que classificar se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. E como é que eu vou saber? Bom, eu penso assim, dormir. O que é dormir? Bom, eu consigo entender que alguém está cansado, que alguém se deitou e entrou naquele estado de olhos fechados que está lá numa paz de espírito, ou não, né? Bom, enfim, eu consigo entender o que acontece. Outra maneira de eu ter certeza do que significa e se está correto eu identificar como intransitivo é eu pensar assim, ó. Quem dorme, dorme
E agora eu só consigo colocar perto desse verbo, se eu quiser escrever mais palavras, que são circunstâncias. Ó, quem dorme, dorme em algum lugar, de algum modo, de alguma maneira. Você pode duvidar se ele está dormindo ou não, afirmar ou negar se está dormindo. Ou seja, você só consegue colocar circunstâncias perto desse verbo. Ou então predicativos do sujeito. Jorge dormiu tranquilo. Tranquilo é a característica do Jorge, predicativo do sujeito. Foi ligado por um verbo de ação, lembra predicado verbo nominal? Bom, não consigo colocar, por exemplo, palavras que completariam um sentido de algo ou de alguém. Se eu perguntar, quem dorme, dorme algo? Dorme alguém? Não. Então, eu não consigo colocar complementos que expressem um algo ou um alguém para esse verbo. Eu só consigo expressar para esse verbo características como lugar, né, tempo. Lembra dos advérbios? São eles, intensidade, modo. Então, eu só consigo colocar para esses verbos intransitivos ou, aqui tem mais, né? Ou advérbios, que depois a gente vai aprender como é que a gente vai chamar eles aqui, ou então predicativo do sujeito, tá? Então, uma das maneiras de eu saber como é que, se eles são transitivos ou intransitivos, é eu perguntar para esse verbo qual dessas aqui, dessas expressões ele admite. Os intransitivos não admitirão, não terão perto dele palavras que completem o sentido em algo ou em alguém. Lembre-se de que um verbo, ele às vezes pode funcionar com diferentes classificações. Então, um verbo que uma hora funciona como transitivo, outra hora pode estar funcionando como intransitivo, tá? A gente tem que olhar o que a frase está dando de sentido, tá bom? E também, como quando você quer escrever, qual é a sua intenção como autor. Eu vou apagar aqui, vamos mudar de tela. Então tá. Então, os intransitivos, a gente já viu que eles não precisam de complemento. Não precisam de... Ok. Os transitivos, eles precisam. Então, os transitivos já são verbos que têm a necessidade, que apresentam a necessidade de escrever perto dele coisas que completem o seu sentido. Por exemplo, eu vou colocar aqui, né? Precisam de complemento. Então, vou colocar um exemplo. Exemplo. Ficou bonito, né? Mas... Vamos lá pro Jorge de novo. Jorge gosta de sorvete. Muito bem. Jorge gosta de sorvete. Esse verbo aqui, ó, gostar, né? Essa ação que o Jorge pratica, é um verbo que a gente chama de transitivo. E por que, professor, ele é transitivo? Vamos pensar no que ele significa. Gostar. Quem gosta, gosta, olha lá, de alguma coisa, de alguém. Então, esse verbo só vai estar completo o sentido dele se eu colocar perto dele do que ou de quem se gosta. E é por isso que eu digo que esse verbo aqui precisa de complemento e que o dormir, por exemplo, não precisava. Eu já mostrei para vocês uma vez, e inclusive eu acho que está numa folhinha que vocês têm aí, que eu entreguei para cada um de vocês já faz um tempinho. Eu falei com vocês de uma frase, de um quadrinho que ajuda, claro que ele não é perfeito, nem sempre eu vou conseguir usar, mas olha, na maior parte das vezes ele vai ajudar. É um quadrinho com uma frase que me ajuda a classificar os verbos transitivos ou intransitivos e depois até quais são os tipos de complemento que eu tenho para o meu verbo transitivo. Então, vamos falar primeiro na diferença de transitivo e intransitivo. Então, essa frasezinha que eu vou escrever agora, provavelmente você vai ver outras vezes, ou pelo menos eu falar essa frase, que é: quem
Aí você deixa um espaço, vírgula, um espaço. Aí você tem aqui um stop, que pode ser usado ou não, né? Daí aqui algo, algo, alguma coisa, né? Algo, alguém. Beleza, tenho essa frasezinha aqui. E ela é que vai me ajudar. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos pegar outra frase. Vamos pegar aqui. Maria chegou às 7h no trabalho. Beleza. Maria chegou às 7h no trabalho. Ah, e qual que é o verbo dessa frase? A palavra que indica ação, que indica tempo, né? Chegou. Chegar é o verbo. Quem chegou? Maria, Maria é meu sujeito. Professora, chegar. É transitivo ou é intransitivo? Ou seja, ele é um verbo de ação, né? E vocês lembram que antes eu pedia para vocês usarem essa sigla na hora de classificar. Agora a gente não vai mais usar ela. A gente vai usar VI para verbo intransitivo ou VT para verbo transitivo. Então, vamos voltar ali. Vou pensar, então, aqui usando a minha frase. Quem chega em algo? Dá. Quem chega a algo? Não, assim não dá. Não dá para fazer, não dá para eu colocar quem chega colégio. Não dá. Quem chega alguém. Também não dá para eu colocar quem Maria chega José. Não, né? A gente tem algumas expressões até informais para usar esse verbo, mas eu vou usar no sentido de chegar mesmo, tá? Sair de um ponto e parar no outro. Então, Maria chegou. Olha só, quem chega com alguém, então companhia, em algo, né? Então, meio, né? Meio de transporte, em algum horário, em algum lugar, com alguma intensidade. Chegar é um verbo intransitivo. Chegar é um verbo que só vai ter perto dele características da ação, a circunstância da ação. Vai ter só advérbios de tempo, intensidade, dúvida, meio, instrumento e assim por diante. Então, eu posso dizer com certeza aqui que esse verbo é intransitivo. Eu posso também dar mais certeza ainda olhando que eu tenho um horário, então eu tenho tempo, e eu tenho um lugar, então que eu tenho certeza que esse verbo é um verbo intransitivo, tá? E que, portanto, esse aqui é um predicativo, é um predicado verbal, tá bom? Bom, vamos para um exemplo com verbo transitivo. Olha só para essa frase, então. Os amigos estudaram português. O verbo é estudar, eu sei que quem pratica essa ação são os amigos. E estudaram o quê? Português. Professora, eu não sei dizer se ele é transitivo ou intransitivo, eu tenho que pensar, olha. Estudar, quem estuda, olha a minha frase, ela já vem na hora, né? Quem estuda, estuda algo, estuda com alguém, estuda para alguma coisa. Também dá para eu colocar horário, também dá para eu colocar intensidade. Ou seja, esse verbo ele admite complementos e também circunstâncias. Aliás, todos vão admitir circunstância perto. É que os intransitivos não terão complementos perto. Bom, os amigos estudaram. Quem estuda, estuda algo. Será que tem esse algo na minha frase, na frase que eu estou tendo que analisar? Tem. Estudaram o quê? Português. Então, eu tenho aqui o complemento para este verbo. Esse verbo eu chamo de transitivo. Nossa, não ficou muito bom. Transitivo. Por quê? Porque é um verbo que precisa de complemento. E nessa frase que eu tenho aqui, ele tem esse complemento, que é aquilo que foi estudado. Tem muitas gramáticas também que vão dizer para você que você pode perguntar, usar o verbo e só perguntar, estudaram, mas estudaram o quê? Né? Opa, o quê? Quem? Porque daí você descobriria os complementos para esse verbo. É outro jeito, também outra maneira de você conseguir saber, né, se essa palavra que está aqui na frente é um complemento para esse verbo. Então, estudaram aqui nessa frase é verbo transitivo.
Temos então essas duas frases. Veja só, na primeira frase, os alunos estudavam no colégio. Eu sei que o verbo é estudar e agora eu tenho que olhar se nessa frase ele está tendo um papel de transitivo ou intransitivo. Então, eu sei que quando um verbo tem perto dele palavras que podem completá-lo e expressar o algo e o alguém, ele vai ser considerado transitivo. Quando perto desses verbos nós tivermos palavras que expressam circunstância, ou seja, uma característica lá do sujeito que apareceu depois do verbo, então nós teremos um verbo intransitivo. Os alunos estudavam no colégio. Veja que no colégio é lugar, né? Onde eles estudavam. Então, é a circunstância de lugar, é adjunto adverbial que a gente vai chamar, é advérbio. Então, aqui, esse verbo, ele está funcionando como intransitivo. Já aqui embaixo, a gente tem os alunos estudaram física. Esse verbo aqui, ó, agora, ele tem aquilo que foi estudado, o algo. Então, aqui ele tem uma transitividade, porque ele precisou desse complemento, ou a pessoa que quis escrever quis colocar esse complemento. E eu até poderia dizer, ó, os alunos estudaram física no colégio. Eu teria aqui a circunstância, mas apareceria na minha frase também o complemento, tá? Então, aqui ele tem uma característica de transitivo e aqui de intransitivo. Muito bem, então, repassando. Verbo intransitivo não precisa de complemento, tá? Perto dele a gente tem circunstância. Verbo transitivo precisa de complemento. Perto dele a gente tem complemento. Ai, vamos dar um nome para esse complemento? Então, vamos. Então, tá. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos, ou a gente vai chamar aqui de bitransitivos, porque eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem verbos que vão ter as duas classificações ao mesmo tempo. Deve depender da frase, sempre vai depender da frase. Bom, então como é que a gente vai diferenciar e o que, que eles têm de diferente? Então vamos lá. Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento transitivo e se ligam nesse complemento sem preposição. Ih, professora, tem mais uma classe de palavras que eu tenho que lembrar. Até agora eu tenho que lembrar, então, o que é verbo, eu tenho que lembrar o que é advérbio, eu tenho que lembrar o que é preposição? Sim! Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento e se liga no seu complemento sem preposição. Então, olha, sem preposição. A, de, com, para, em, ante, após, sobre. Você tem alguma listinha aí. Não são muitos, dá até para decorar. Eu sei que tem música no YouTube que você pode aprender aí para poder decorar as preposições, tá? E se não tiver, você pode criar e me mandar, olha só. Quem sabe eu dou uma nota extra. Vamos lá, então. Sem preposição. Lembra da frasezinha que eu pedi para você escrever? Vou pôr aqui embaixo. Aqui. Beleza. Joyce lê um livro de crônicas. Ok, eu preciso definir qual é o tipo do verbo. Tô lá agora para classificar predicado, tô lá para classificar um monte de coisas. Vamos começar pelo verbo. Já disse isso para vocês. Sempre inicia pelo verbo. Que verbo, que ação que a Joyce está fazendo aqui? Ó? Ela está lendo, então Joyce leu. Ler é o meu verbo. Verbo transitivo ou intransitivo? O que significa ler? Ah, pegar alguma coisa, passar o olho e identificar aquele código. Então, quem lê, olha lá a nossa frase, quem lê, lê algo. Veja só que quando eu coloquei aqui o verbo ler, quem lê, lê algo. Olha, eu passei direto para esse complemento, eu passei direto para esse algo, eu não precisei parar aqui nesse stop, aqui nesse quadradinho. Então, eu posso dizer que verbo ler é verbo transitivo direto e se liga nesse complemento de maneira direta. Que complemento? O que ela leu? Leu um livro.
Só a expressão um livro já completa o sentido que esse verbo precisa. Joyce leu. Leu o quê? Um livro. Beleza. Então, esse um livro é o algo, né? E a gente chama, então, os complementos do verbo de objeto. Uma vez que esse verbo se ligou nesse complemento sem preposição, né, de maneira direta, não precisou, olha aqui, ó, não precisou de nenhuma palavrinha para ajudar a ligar o verbo no complemento, a gente disse que esse verbo é transitivo direto e que seu objeto também é direto, tá? Sempre vai combinar, nunca vai ser diferente aqui a transitividade do objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto também, tá? Esse pedaço, professora, o que que ele é? A gente vai estudar mais para frente, ele diz respeito ao livro, né? Muito bem. Verbo transitivo direto pede objeto direto, tá? Então, objeto direto é o nome do complemento que se liga no verbo sem preposição. O verbo transitivo indireto é aquele que faz o contrário do direto, né? Ele precisa da preposição. Então, o verbo se liga no seu objeto, no seu complemento, com preposição. Lembra da frasezinha, quem, espaço, espaço, stop, algo, alguém. E aí eu começo pelo verbo precisar, né? E quem precisa, olha lá, quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo, de alguém. Veja que quando eu coloquei o verbo aqui, eu vi que para ele se ligar no seu complemento, ele precisou parar aqui nessa nossa plaquinha aqui. Não dava para eu dizer quem precisa, precisa algo, a não ser que eu troque o sentido do verbo precisar, né, para dar precisão. Mas aqui é no sentido de necessidade. Então, quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa, de alguém, tá? Então, quando eu for escrever este verbo precisar, este de tem que aparecer, é uma exigência do verbo precisar que os complementos que vão estar ligados a ele venham ou apareçam ligados pela preposição de. Então, esse verbo aqui ele é transitivo, mas ele é indireto e de ajuda é a expressão que ajudou a completar o sentido do verbo, é o meu objeto indireto, tá bom? Os amigos confiam em alguém. Professora, mas não tem em ali em cima, professora. Tem sim, você tem que se lembrar quando você estudou as preposições. Existem preposições que elas, né, se contraem, se combinam, e o em mais o a vira na. O em mais o o vira no. Que eu tenho uma preposição sim. A preposição em mais o artigo o virou a preposição no. Então, confia em alguém. Em quem? No professor. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e aqui eu tenho um objeto indireto. Beleza. O último dos nossos tipos de verbos transitivos são os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, né? Chamados bitransitivos. Então, são diretos e indiretos ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho tanto um objeto que se liga sem preposição, quanto um objeto que se liga com preposição. Então, vamos lá. O verbo é enviar, veja só, quando me perguntam envia, envia algo direto a alguém, para alguém. Veja que eu já tenho aí duas preposições que aparecem e que eu posso usar, né? Para alguém, a alguém, né? E esse a, às vezes, quando ele tiver, né, aí o caso de crase, né, vai aparecer com a crase. Mas, enfim, eu tenho duas possibilidades. Então, quem envia, envia algo. O que que foi enviado? Flores. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo que se ligou de uma maneira direta no seu primeiro objeto, que é flores, objeto direto.
Mas ele também se ligou em outro complemento, porque Carlos enviou flores. Para quem? Para a mãe. Todo esse trecho a gente vai chamar de objeto indireto, e aqui teremos verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Viu como é fácil? Viu como é lindo? Eu espero que você tenha entendido. E agora, gente, não tem outra maneira disso ficar mais claro, a não ser você praticar. Precisa de prática para que você possa entender. Tá bom? Lindo, 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 que é a língua portuguesa. Beijo, até a próxima aula.